O Cabo fez mais um vídeo hoje, falando do comércio. Olá, muito boa noite. Começamos agora uma live semanal da TV Informe, do Informe Blumenau. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam assistir a essa nossa conversa nessa quinta-feira, dia 23 de julho. Infelizmente, estamos no auge do coronavírus na cidade, na região, em Santa Catarina. Blumenau vive hoje aquilo que tanto temíamos, que era a saturação do sistema de saúde. Nossas UTIs estão lotadas, não há mais espaço nos hospitais da cidade e pessoas com outros problemas de saúde estão sendo obrigadas a adiar cirurgias e outros procedimentos pela falta de leitos e profissionais. É muito triste. A nossa conversa hoje é sobre tomada de decisões nesses tempos estranhos e difíceis de pandemia, sem uma receita pronta, sem precedentes, sem parâmetros. Nossa entrevista de hoje é com o prefeito Mário Hildebrand, que gentilmente nos aceitou, gentilmente nos atende, ele que, como me disse na última segunda-feira, está moído e não é para menos. Prefeito, obrigado por ter nos atendido, seja muito bem-vindo. Gonçalves, eu quero agradecer a você a oportunidade de conversar com cada um que está nos acompanhando nesse momento. Primeiro, queria pedir desculpas a você que não pude lhe atender segunda nem terça e só hoje na quinta-feira. Gostaria de ter estado com você, mas o final de semana, desde março tem sido puxado, mas os últimos 2 finais de semana foram mais ainda. Eles retrataram aí um desafio maior. No final de semana anterior, a ampliação do número de leitos de guerra, e no último agora, a questão da definição e a discussão com a Anvia e a definição da nossa parada aí, da restrição de uma série de atividades e comércio e algumas atividades na cidade de Blumenau. Então, foram dias difíceis, mas hoje estamos um pouco melhor diante desse cenário, dá para conversar aí com você nesse momento. Obrigado aí pela oportunidade. Deus nos dê sabedoria aí nessa noite. Nem precisa pedir desculpa, porque, na verdade, também, segunda-feira, também acordei disposto, a gente também tem as nossas coisas e tal, e a gente tem esse entendimento desse momento de dificuldade, que só corrobora aí o que a gente pretende conversar nessa transmissão aí, porque a gente quer tentar entender um pouco mais além das lives, né? Então, prefeito, antes de nada, eu também quero pedir a participação de você que nos acompanha de forma democrática, mas principalmente respeitosa. Ok, gente? Independente das diferenças políticas, das diferenças com a classe política, das diferenças de opinião, estão aqui seres humanos que não são donos da verdade, mas tentam acertar. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós. Nossa audiência, quando o entrevistado é bom, a audiência é grande, muita gente aí com a gente, né? Não dá para citar todo mundo, mas tem aí já mais 200 pessoas acompanhando de forma simultânea. Eu quero agradecer o carinho da audiência. Mário Hildebrand, qual é o teu sentimento agora? Aí já estamos, se não me engano, deu 100 lives hoje, foi isso que vocês falaram, é isso? 100 lives não, né? 100 lives hoje, sem contar as gravações aí de fim de semana, onde a gente tem acompanhado diuturnamente as informações, né? O sentimento é de um desafio a cada dia. Desculpa. Não, o teu sentimento. O meu sentimento é que é um desafio a cada dia. Hoje eu até falava com o Dr. Ronaldo, que esteve conosco na live, ele mesmo comentou isso, que eles estão vivendo enquanto médicos, enquanto profissionais da área da saúde, a cada dia acompanhando para e passo essa realidade lá, que nós falávamos, inclusive, que cada dia escrevemos uma página na história. Não colhemos nem o manual, nem ele, nem eu, nem ninguém, né, nem o secretário de saúde, nem os profissionais que estão lá na ponta atendendo, que estão lá no dia a dia. A cada dia nós temos colhido novas informações, e em cima dessas informações temos trabalhado. E o meu sentimento é de angústia, né? Porque nós estamos no momento, talvez, um dos momentos mais críticos aí que a gente vive na cidade de Blumenau e região, e Santa Catarina e no sul do Brasil, mas Blumenau fez o seu dever de casa, Blumenau se preparou, se estruturou, e depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas outras regiões acabaram não fazendo o dever de casa a tempo, por uma ausência do governo do estado efetivamente nesse processo, e isso traz uma angústia talvez ainda maior
na gente em relação a isso, de acordo com esse período. Mas hoje, talvez o meu sentimento, hoje, nesse momento, com as decisões que nós tomamos, é de paz, né? De que nós estamos fazendo absolutamente tudo que é possível e também tudo de acordo com aqueles que são os parâmetros hoje internacionalmente, nacionalmente validados e discutidos no atendimento à população, tanto na área hospitalar, como na área de referência, aí, que são os nossos ambulatórios, quanto, então, inclusive, no apoio na questão do isolamento, do acompanhamento, através do monitoramento que a gente tem feito das nossas equipes. Então, hoje eu estou em paz em relação a isso, claro que angustiado com o dia de amanhã, porque cada dia eu sempre digo que a gente vai para a prefeitura e constrói e abre. Aqui eu não quero ser mal interpretado, porque às vezes as pessoas pegam e interpretam equivocadamente as coisas, né? Mas a gente tem um planejamento, uma série de ações estruturadas, mas cada dia você lidar com o novo. E o novo exige que você se adeque, se adapte e se estruture a enfrentar esses desafios que você vai encontrar também. Prefeito, está aqui com a gente o Cássio, a Edneia, o Carlos Augusto, o Marco André, o Aparecido, o Marcelo, a Bárbara, muita gente aí, né, nos cumprimentando, parabenizando, reforçando, né, o trabalho que o senhor tem feito. Eu sempre digo que eu não queria, né, e não tenho competência para isso também, mas não queria estar na pele dos gestores. E por que isso? O senhor tem afirmado... Não há manual, não há precedente, não há parâmetro, isso caiu de paraquedas, eu acho que ninguém dimensionava. O senhor, agora, semana passada, teve que tomar medidas muito duras, e por conta disso, eu também insisto, eu sempre digo que as pessoas não conseguem agradar todos, sempre vai desagradar alguém, e essas medidas muito duras, talvez elas sejam, a reação das pessoas seja maior ainda, pelas medidas iniciais que foram tomadas ainda em março, não pelo senhor, mas pelo decreto do governo do Estado, que eu também não entendo que esteja errado naquele período. Mas o que muita gente fala é que, poxa, então naquele período talvez não tivesse essa necessidade de fazer aquelas medidas tão restritivas por parte do governo do Estado. Como é que o senhor avalia isso? Aquilo ali foi importante para a gente chegar 4 meses depois ou não? Talvez olhando para trás agora, com essas informações, fica muito mais fácil olhar para trás agora, com as informações que a gente tem. Talvez não devesse ter feito a restrição naquele momento ou não? Tinha que acontecer desse jeito. Então, Gonçalves, a história vai nos contar se aquilo lá foi certo ou errado. O que eu tenho cobrado e reitero em relação ao governo do Estado, das decisões que ele tomou lá em março, a total falta de diálogo com os municípios. Todas as decisões foram unilaterais, sem conversa, sem debate, sem sequer ligar para os prefeitos das maiores cidades, sem sequer discutir e perguntar a opinião dos prefeitos em relação a esse processo, a opinião se podia fechar ou não, qual era a situação na cidade que a gente estava vivendo, qual era a condição que o prefeito tinha para enfrentar o desafio ou não da pandemia com os hospitais, porque quando o governo do Estado entrou em contato, fez o decreto no dia 17, nós já tínhamos feito uma série de decretos no dia 13, 14 e 15, que era uma sexta, sábado e domingo, anteriormente a esse fato, emitindo uma série de restrições na cidade de Blumenau e construindo aí eu diria assim, uma plataforma de acompanhamento, monitoramento e cuidado da população. Então, se aquilo foi certo ou errado, eu penso que isso a história vai dizer, ainda é difícil de avaliar na sua totalidade. O que talvez faltou foi a construção efetiva de um diálogo próximo com os prefeitos e dando condição dos prefeitos avaliarem o seu cenário e tomarem as suas decisões. Isso que, de fato, eu tenho cobrado, e por isso eu, inclusive, tenho um vídeo soltado aí, que eu acho que está sendo usado politicamente, né? Soltado nas redes sociais, que dia 27 de maio eu pedi ao governo do Estado para liberar, para repassar a autonomia aos municípios. Não, está errado esse vídeo. Eu pedi antes já, né? E várias vezes. Então, acho que é importante, pode atualizar lá, quem escreveu, não pesquisou direito, pode pesquisar lá, várias vezes eu cobrei, e outros prefeitos também cobraram essa mesma condição e essa mesma autonomia de poder discutir esse cenário com a sua comunidade, com a sua classe empresarial, enfim, de poder trabalhar essas ações. Eu sempre disse, em todas elas, que se tivesse que tomar decisões, eu as tomaria, e não tenho medo de tomá-las como eu tomei. Eu acho que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida até hoje, que foi
essa ação de fechamento que a gente tomou no último domingo, né, e assinou o decreto na segunda-feira, comunicamos às 10 horas da manhã na segunda, mas tomei ela às 5 horas da tarde de domingo, com base em uma série de reuniões, de discussões, depois a gente pode aprofundar isso também. Então, eu não tenho medo de tomar decisões, eu não tenho medo de assumir a minha responsabilidade enquanto prefeito, desde que eu tenha total certeza e total convicção, com base em dados técnicos, científicos, com apelo dos nossos profissionais, do nosso comitê técnico, com apelo dos 14 secretários de saúde da região da Anvi. Eu acho que é importante destacar aqui o apelo feito por uma comissão contratada pela Anvi, que também validou essa decisão, com o apelo feito dos diretores técnicos de todos os hospitais, inclusive da Unimed também, para que a gente fizesse essa questão, todos cientes de que se nós não tomássemos essa decisão restritiva, nós teríamos um problema grave no atendimento da população de Blumenau, que ainda corremos esse risco, que ainda temos esse desafio pela frente, que ainda entendemos que é um grande desafio. A equipe pediu 14 dias e nós construímos tecnicamente a questão de 7 mais 7. Por que 7 mais 7? Para ter uma reavaliação, se os nossos números permitirem que a gente possa tomar uma decisão de começar um processo de flexibilização a partir da terça-feira, faremos. Se não, vamos seguir novamente a orientação técnica, a comissão vai ser solicitada, vai se manifestar, e eu não terei problema de tomar mais uma decisão, se precisar, para proteger a vida de quem está nos acompanhando. Hoje, nós estamos com leitos de guerra. Leitos normais de UTI, que é a primeira ampliação que nós temos só um, até às 5 horas da tarde, pode ser que nesse momento já esteja ocupado, só um disponível, e os leitos de guerra, por que nós chamamos assim? Porque os hospitais vão abrindo eles de acordo com a necessidade, ou seja, veio um a mais, eles abrem mais uma estrutura, eles não estão ali prontos de imediato para atender a demanda, então os hospitais estão ampliando. Quando nós fecharmos todos os 31 leitos, aí sim a gente pode trazer a informação clara que não são mais leitos de guerra, passam a ser incorporados dentro dos leitos ativos na sua totalidade. Prefeito, tem muita gente falando com a gente nas redes sociais, a grande maioria elogiando, algumas pessoas criticando. Eu só vou fazer uma menção aqui, porque eu acho que é interessante, porque é uma autoridade política, e eu acho que é bem interessante, o deputado Ivan Nats, dizendo que governar exige coragem, ficar sentado no sofá é fácil, proteger a vida sempre será a prioridade. E o Ivan Nats, que é um deputado, é um adversário, tem tudo para ser um adversário político nesse processo eleitoral, colocando a sua opinião. Eu lhe perguntei no começo como é que era o seu sentimento, né? Como é que é o seu sentimento? O senhor está fazendo uma live, como, por exemplo, aconteceu ontem, e o senhor ouvir buzinaço, o pessoal protestando ali, já se aproveita desse momento para fazer o buzinaço, que eu também entendo que é um processo legítimo também. Mas também, como é que o senhor acompanha as redes sociais, o senhor faz questão nas suas lives de devolver algumas caneladas que o senhor recebe, o senhor não deixa passar. Muitas pessoas dizem, mas o prefeito não precisava estar se metendo nisso, falando, o senhor vai lá e responde também no mesmo tom e tal. Como é que o senhor convive com isso? O senhor acha que há muita injustiça? Como é que o senhor avalia? Bom, nós vivemos... Primeiro eu quero agradecer ao deputado Ivan Nats, eu acho que ele falou bem, né? Ficar sentado no sofá falando e criticando é fácil, o desafio é tomar decisão. Eu sempre disse, e vou repetir aqui, que eu não tenho medo de tomar decisão. E com o deputado a gente já teve vários momentos onde nós, na visão política distante, que às vezes a gente teve, se engalfinhou, né, no bom sentido, e isso todos sabem, e ele também não esconde, eu também não, mas nos respeitamos, eu acho que esse é um ponto importante, né? As visões políticas têm o seu momento, e depois você tem que criar o respeito em relação a isso. Então, quero agradecer o comentário dele, a fala dele em relação a isso também. Lembro que ele está fazendo um trabalho importante lá na Assembleia, enquanto deputado também, pegou um bom rabo de foguete lá enquanto relator, e está se virando nesse processo, e eu faço questão de dizer isso aqui. Em relação ao buzinaço, em relação às manifestações, Alexandre, elas são absolutamente normais numa democracia. Fácil você administrar na China, né? Na China você fala e todo mundo se piar
eles cortam cortam a direção e trazem você de volta no processo. Aqui é uma democracia onde você tem a liberdade de cobrar, a liberdade de criticar, e, claro, a gente tem o desafio de tomar decisão. Então, faz parte do processo do processo político. Agora, eu tenho uma questão que a palavra de Deus diz que a paz é o entendimento, né? A paz é o juízo da tua decisão. Eu sempre busco a paz de Deus nas minhas decisões, e a minha prioridade tem que estar a vida das pessoas, e nesse momento tem que estar sobre qualquer ação. Alguém tem dito: Mário, você vai perder a eleição, Mário, você vai... Olha, eu não estou nem preocupado com a eleição. Eu acho que esse é o momento que eu tenho que estar preocupado com a vida das pessoas e não discutindo essas questões. A minha decisão não pode estar pautada num processo eleitoral, senão ela vai contaminar e ela vai fazer mal para alguém, e não vai ser para mim, vai ser para quem eu deveria estar cuidando e estar acolhendo. Então, eu não posso fazer isso, eu não posso terminar o meu mandato, prorrogado ou não, e saber que eu errei, porque eu errei pensando num privilégio meu de ter mais votos ou ter agradado mais pessoas. Eu não posso e não admito isso na minha vida de jeito nenhum. Não quero isso para a minha história, para a minha biografia e para o atendimento que eu sempre tive de defender a vida. Quem conhece a minha história sabe que desde que Deus mudou a minha vida lá em 1992, quando Jesus entrou no meu coração e ele transformou a minha caminhada pessoal, eu tive a oportunidade de mudar os rumos e os entendimentos. E desde lá me dediquei, me envolvi com um grupo de jovens, me envolvi com o trabalho voluntário, depois fui trabalhar como voluntário na diretoria do Serene, no Serene, como secretário de assistência social, passei pela tragédia de 2008, fui presidente da Profamília, sempre me envolvendo em cuidar de vidas, e eu não posso me furtar nesse momento de tomar essa decisão em relação a isso. Então, é normal, ainda mais quando você vive no ano político, né? Nós estamos aí com um grupo de pessoas que, infelizmente, querem se aproveitar desse processo, faz parte, né? Eu acho que as pessoas têm que cuidar de si, né? Eu espero que nós tenhamos condição de atender todo mundo quando precisar nos nossos hospitais. Então, o meu pedido a cada adversário político ou não, que tome cuidado, porque o maior desafio hoje é nós termos estrutura adequada para atender e cuidar da vida deles, da sua família e de toda a cidade de Blumenau. Prefeito, o senhor já falou um pouquinho, mas eu queria que a gente explicasse como é que se dá a tomada de decisão, principalmente essas mais complicadas. E a gente percebe, e eu não vejo nenhum mal nisso, prefeito, que às vezes algumas ideias foram colocadas e essas ideias foram se dissipando, se deixou de lado, porque também numa hora se pensa uma coisa, mas no outro dia vem uma outra informação, um outro componente. Eu queria entender e o papel, né, dos profissionais de saúde que estão perto do senhor. O senhor tem um secretário de saúde que é médico, que também, apesar de ser médico, vira e mexe é muito também criticado nas redes sociais, também por conta de algumas posições. Como é que se dá essa tomada de decisões nessas questões mais polêmicas? E se a última palavra, claro que obviamente a sua, mas na última palavra o senhor chama o pessoal da saúde e diz: e aí, o que vocês me indicam, né, para fazer? Queria entender um pouquinho esse processo. Gonçalves, o processo é de tomada de decisão, onde você reflete sobre os prós e os contras e os caminhos possíveis, e qual é o risco que você tem quando você toma um caminho daquele que, de repente, tem uma avaliação científica e técnica trabalhada. Todas elas, em especial agora, talvez nessa última, onde nós começamos a discussão em relação ao fechamento de uma série de atividades na sexta-feira. Foi uma discussão bastante longa, que envolveu, primeiro, um parecer técnico que o nosso comitê de acompanhamento do coronavírus, que foi montado lá em março, foi uma iniciativa nossa, já lá no início, para que montasse esse comitê, que está formado até hoje com todos os profissionais, até foi agregando outros profissionais, nenhum saiu, porque nós, inclusive, mantivemos, então estão acompanhando para e passo cada uma das decisões que ali estão. Eu tenho recebido deles relatórios, indicações, reivindicações, sugestões, cobranças e pareceres meio duros quando são necessários fazer, como esse, onde o parecer foi duro: olha, prefeito, ou o senhor fecha ou nós vamos ter problemas. Eles são absolutamente transparentes e eu com eles, né? Então, acho que isso é bem
bem tranquilo em relação a isso. Diante disso, nós começamos essa discussão recebendo esse relatório na sexta-feira, recebemos a ata, na mesma sexta-feira à tarde, chamei uma reunião da Anvi, nos reunimos como prefeitos da Anvi, primeiro, por que Anvi, prefeito, né? Porque o decreto do Estado traz que a região deveria decidir em conjunto, porque a avaliação é da região, a avaliação não é da Prefeitura de Blumenau exclusivamente, apesar de que nós fizemos o nosso monitoramento individual, nós acompanhamos o cenário e quando o Estado manda o cenário, nós inclusive debatemos com o Estado. Vou citar um exemplo, ontem o Estado, antes de enviar, ele manda para os prefeitos o cenário, nós recebemos e nós constatamos que nós tínhamos saído do gravíssimo para o grave. Fomos olhar, o Estado errou na avaliação, alguns números, não sei se foi erro de digitação, entramos em contato com o Estado, eles corrigiram e nós permanecemos na questão gravíssima, ou seja, não temos problema de questionar quando eles estão errados para baixo ou até mesmo para cima, nós nos posicionamos em cima da transparência e da legalidade. Recebemos aquele relatório, fiz a reunião com os prefeitos, nos reunimos na sexta-feira, das 8h30 da noite até as 11 horas da noite, conversando, só os prefeitos com o secretário da Anvi, debatendo, discutindo, no sábado de manhã se reunir com base no nosso relatório, todos os secretários de saúde da Anvi, somando-se, são 14, o representante de Brusque estava afastado, mas era quem estava no local daquele, fizeram uma videoconferência, junto com o comitê técnico que foi estruturado pela Anvi, esse comitê ficou reunido das 8h30 a 1h da tarde e debateu por unanimidade, validar o relatório da Prefeitura de Blumenau e encaminharam aos prefeitos da Anvi, a todos os prefeitos a mesma informação, nos reunimos às 2h da tarde como Anvi, até umas 4, quase 5 horas novamente, enquanto prefeitos, discutindo, debatendo, e fizemos um encaminhamento de que houvesse, pela assessoria jurídica da Anvi, a proposta de um decreto, nos reunimos no domingo às 10h da manhã, enquanto prefeitos, até meio-dia, debatemos o decreto, cada um dos prefeitos escolheu o caminho que quis dentro desse decreto. Eu, quando começou a discussão, eu disse, olha, eu vou tomar medidas mais restritivas do que essas. Ainda não sei quais são as medidas, mas o decreto que está aí não atende aquilo que eu, por consciência, tenho que tomar em relação à população de Blumenau, ao cuidado e à proteção à vida do cidadão de Blumenau. Cada prefeito democraticamente fez a sua avaliação com a sua equipe técnica, eu acho que isso tem que ser respeitado também, e nós aqui, numa reunião longa à tarde com a minha equipe, das 2 às 5h da tarde, discutimos junto com o meu chefe de gabinete, o Paulo Costa, o Anderson, o secretário Menestrina, o Mica, nosso presidente Samay, outros estavam lá, o Índio, nosso secretário de saúde, o Dr. Marcos Vinícius, nosso diretor dos hospitais, e às 5h da tarde eu tomei a decisão, disse, olha, vamos manter essa questão com todo o respeito ao posicionamento técnico dos nossos profissionais, vamos decidir pelo fechamento. Então, sempre foi pautado em avaliações de cenário, possibilidades, mas sempre levando em consideração a avaliação técnica, conversando, chamando com a equipe, rediscutindo as possibilidades, e a equipe sempre com toda a transparência, dizendo, olha, não tem possibilidade a não ser essa. Então, o que nós conseguimos nesse momento foi fazer com que a gente pudesse tomar uma decisão de 7 para reavaliar na segunda-feira, podendo ser prorrogado para mais 7 dias ou não, ou ali talvez já começando com algum processo de flexibilização. Então, as nossas decisões são isso, são muita conversa, muita discussão, claro, a decisão final é do prefeito, né? E o prefeito não foge à raia quando o momento tem que tomar decisão. Perfeito, muita gente com a gente, cumprimentando a Edneia Marchetti, a Márcia, a Dayana, a Terezinha, o Jorge, o Mores, e aí eu quero fazer 2 referências também, porque eu acho que é importante, porque são pessoas que estão no campo político diferente do senhor, e eu acho importante fazer essa referência. O Roberto da Luz, uma figura bastante conhecida da cidade, advogado ligado ao PDT, dizendo que o momento é dramático, precisamos nos unir para salvar vidas, total solidariedade ao prefeito Mário para enfrentar essa crise causada pela Covid-19, e um pouquinho antes, o vereador Adriano Pereira, que foi infectado pelo vírus, ele que é do Partido dos Trabalhadores e agora, infelizmente,
tem a sua esposa, também dizendo que o Covid não é brincadeira. Prefeito, eu, na minha pauta aqui, não está perguntando por que fez assim e não fez aquilo. Mas eu acho que é uma oportunidade, como o senhor falou dessa decisão do comércio, eu ouvi duas críticas de pessoas ligadas ao comércio e aos segmentos restaurantes, que eles disseram assim, poxa, mas a gente podia ter um tempo para nos organizar para esse fechamento. O pessoal do restaurante, a gente compra, né, a comida, tudo, já pensando, e aí a gente ficou engatado com isso. E a mesma coisa do comércio, a gente foi pego de surpresa. Como é que o senhor... o que o senhor diz para esses dois segmentos, né, que são segmentos, não digo nem são os mais impactados, porque eu acredito que o setor de eventos e de turismo é o mais impactado em todo o país, mas são dois segmentos importantes aqui em Blumenau, e eu ouvi essa reclamação nesse sentido. Bom, Alexandre, eu acho que nós demos sinais de que nós tínhamos que tomar cada vez mais decisões restritivas em relação a isso. Nós começamos suspendendo o transporte coletivo, diminuímos o horário dos restaurantes, diminuímos o horário dos bares, diminuímos uma série de ações de aglomeração, fechamos parque, nós demonstramos para a comunidade de Blumenau de que o cenário não estava favorável e que haveria necessidade da comunidade também nos ajudar, porque o processo de circulação, de caminhada, de encontro, de festas, de aniversário, de visita na casa de irmão, de café, tudo isso hoje é um grande problema, é um grave problema em relação a isso. Então, nós sempre fomos avisando que o cenário não estava fácil. Eu tive reuniões com as entidades empresariais, nas reuniões com as entidades empresariais, eu sempre disse, olha, eu não quero, meu desejo não é fechar absolutamente nada, mas eu vou tomar a decisão que for necessária para preservar e cuidar da vida das pessoas. Isso sempre foi a minha premissa em relação a isso, sempre deixei isso absolutamente claro, nunca enganei ninguém em relação a isso, gostaria de ter tempo de avisar, de dar 3 dias, de dar 4 dias, mas aqui o tempo ele urge. Na realidade, se nós analisarmos o processo de discussão que foi um final de semana inteiro, que a gente acabou tendo enquanto Anvi, foi longo, talvez a gente deveria ter tomado a decisão já lá na sexta-feira, sem discutir com os prefeitos da Anvi, depois debater isso com os prefeitos, mas eu entendi pela regionalização que seria um processo importante e acabamos estendendo isso um pouco mais para dar a condição dos outros municípios poderem também vir por esse caminho, mas há uma decisão democrática de cada um e por isso acabou atrasando talvez ali, no caso, em vez de comunicar sexta, acabamos comunicando segunda-feira, dando oportunidade para que na terça-feira acontecesse o fechamento. Mas, diferente da outra vez, hoje a grande maioria dos restaurantes, bares e similares já está estruturado para fazer delivery, para fazer entrega no balcão, já se organizou em relação a isso, já criou uma nova cultura, eu diria dentro da crise, tirou a palavra S e usou a palavra CRI, se reinventou, nós estamos nos reinventando enquanto poder público também a cada dia. Em relação ao comércio, a mesma coisa, hoje o comércio tem trabalhado, também não há proibição de que os mercados façam entrega nas casas de produtos ou algo desse tipo, mas infelizmente a vida não espera. Isso é quase como um acidente de trânsito onde o bombeiro chega e a pessoa está numa parte de um carro de R$2 milhões lá, preso nas ferragens, o carro praticamente intacto, mas aonde a pessoa está acabou comprometendo e ela está lá presa e aí ele vai escolher se abre o capô do carro e se abre o telhado do carro e estraga o carro de R$2 milhões para salvar a vida, ele vai salvar a vida. Né? Eu acho que nesse momento aqui eu preciso tomar uma decisão, eu precisei tomar, o alerta foi absolutamente gravíssimo e a gente tem sempre dito em todos os momentos, todas as lives, que a situação poderia ser de fechamento. Eu sempre disse também que se tivesse que tomar uma decisão mais rígida, eu tomaria, não teria medo de tomá-la, e não foi por falta de informação, não foi por falta de aviso. Talvez faltou dar mais tempo, mas um cenário como esse não permite. Prefeito, eu sempre digo que não tem... Eu sou o rei de mudar de opinião, a gente tem as nossas convicções sempre, mas as pessoas, à medida que acabam mudando de opinião, à medida que tem conhecimento ou outros argumentos que lhe fazem isso.
ainda mais numa situação como essa, com muita contra-informação, muita desinformação, muita fake news, e como a gente já falou, sem parâmetros, sem manual, sem nada. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor mudou de opinião com relação à hidroxicloroquina? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu me lembro que no começo o senhor falava muito sobre ela, inclusive desse tratamento que está sendo feito no Hospital Santo Antônio, né? O senhor, inclusive, levou os médicos ali e tal, e havia uma fala muito grande. Mas, à medida que os tempos passaram, eu percebi que as lives, as transmissões pararam de dar ênfase nisso, e chegou um momento que, inclusive, se esqueceu desse assunto. Agora, esse assunto voltou muito forte, não por parte necessariamente da Prefeitura, ou melhor, a Prefeitura acabando tendo que dar explicações por que não usa, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão apavoradas, e aí começa a querer milagre de tudo quanto é lugar. O senhor mudou de opinião com relação a esse medicamento? Na realidade, sempre nós deixamos absolutamente clara a possibilidade dos profissionais de saúde usar qualquer medicamento. Quando o Hospital Santo Antônio nos procurou e nós conversamos com eles sobre a hidroxicloroquina e veio a pesquisa, nós nos colocamos à disposição para apoiar a pesquisa. É isso que nós fizemos, inclusive encaminhando pessoas da Vila Germânica para poder fazer parte da pesquisa. O resultado acho que saiu hoje, inclusive a nível internacional. Eu não tive a oportunidade de ler e de acompanhar. Me parece que, aí eu acho que é importante, eu não vou falar porque eu não posso me meter aqui no que eu ainda não li, né? Então não tenho propriedade, saiu agora no final do dia ou no meio da tarde, eu não tenho certeza, mas nós sempre temos a oportunidade das pessoas e dos nossos profissionais receitar qualquer medicamento, né? Então, não havia proibição dos profissionais de saúde, só que, eu posso dizer assim, acho que 90% ou mais dos nossos médicos da rede não acreditam na eficácia da hidroxicloroquina. Aí as pessoas podem perguntar, ou da cloroquina, prefeito, por que o senhor não obriga? Porque isso é um protocolo médico, é os médicos que têm, ato médico, o médico escolhe se dá ou não dá. Então, o que nós estamos fazendo? O governo federal colocou-se à disposição, através do Estado, para remeter cloroquina para os municípios para ser entregue aos nossos pacientes. Então, nós pedimos ao governo do Estado 20 mil doses, são 20 mil comprimidos para fazer essa entrega, e parece que vai vir, ou está chegando 600 comprimidos, um pouquinho mais aqui na cidade de Blumenau, não quero mentir os números exatos aí, mas essa é a informação, parece que em agosto vai vir uma outra quantidade. Então, nós estamos avaliando em relação a isso também, vamos colocar à disposição esse medicamento para que as pessoas possam retirar, inclusive o secretário Winter está organizando essa ação também. Paralelamente a isso, para atender a demanda de quem quiser receitar e tiver a receita médica, nós estamos, inclusive, mandamos documento direto ao Ministério, pedindo 40 mil doses para colocar à disposição da população. Eu não sou médico para dizer se funciona ou não funciona, né? Eu só tenho ouvido relatos de pessoas que dizem que tomaram e passaram bem, né? E toda vez que eu falo com a maioria dos médicos que falam sobre essa questão de passaram bem, eles acabam dizendo, olha, prefeito, 85% das pessoas que têm Covid, quase 90%, passam bem com cloroquina ou sem cloroquina, né? Então, esse é o relato dos profissionais em relação a esse tema. Nós estamos discutindo em relação à Prefeitura de Blumenau, junto com os nossos hospitais, a gente está avaliando a possibilidade de criar, porque nós temos vários pesquisadores, várias pessoas capacitadas, talvez de criar até em Blumenau um protocolo Blumenau de medicação precoce para ser entregue, ou do momento que as pessoas tiverem a consulta, de ser entregue para esses profissionais. Então, tem uma equipe que está se preparando para discutir esse tema, a gente vai tentar preparar esse material com base na visão e no conhecimento técnico dos nossos, e a hora que chegar o medicamento, a cloroquina, numa quantidade suficiente, nós vamos disponibilizar para quem tiver receituário médico receber. Receituário público ou privado. Não há problema aqui, não vai haver restrição em relação a isso. Eu tenho uma tese que eu aprendi em 31 anos de jornalismo, que a gente tem que ouvir especialista na área. Quando eu quero saber alguma coisa da saúde, eu posso até ouvir o prefeito, eu posso até ouvir o presidente da República, o governador, mas eu vou confiar mesmo no que o médico diz, no que os profissionais dizem, e é assim, todas as áreas, o
o administrador, como o senhor, eu imagino que seja assim, e o jornalista a mesma coisa. A gente tem que beber na fonte de quem estudou, de quem pesquisou, de quem demandou para essas coisas. Prefeito, nós estamos nos encaminhando para o final, mas tem duas... Uma parte da tua fala, Gonçalves. Eu, quando eu fiz a faculdade de administração, eu ouvi uma fala do professor Mércio Jacobsen, que foi reitor da universidade, né? E eu era muito jovem na época, tinha um pouco mais de 20 anos, vim lá da roça, lá do interior de Itaió, lá de Barbacena, como diz outro, né? E quando eu cheguei em Blumenau, isso foi, acho que no primeiro semestre, o segundo da faculdade de administração, e ele disse uma coisa: vocês precisam aprender uma coisa se vocês querem ser bons administradores, né? Se vocês querem ser gestores na empresa, onde quer que vocês estejam, aprendam que vocês nunca vão saber tudo, né? Mas vocês precisam estar cercados de profissionais que saibam e conheçam aquilo que vocês não sabem. Porque se aquele profissional, e se você tiver alguma dúvida e ele for um bom profissional, ele vai lhe orientar para você poder tomar a decisão certa. É isso que eu tenho, isso marcou a minha vida, a minha caminhada, e é isso que eu tenho usado em relação a essa questão. Tenho me cercado de bons profissionais, e através disso, em especial nesse momento de pandemia que não tem manual pronto, né? Não está lá na faculdade de administração como gerir uma cidade, nem de gestão pública como gerir uma cidade no meio da pandemia. Nós temos aqui protocolos e toda uma série de ações planejadas para enchente, a água sobe, desce, o morro desce, tudo isso a gente tem, mas para a pandemia invisível a gente não tem. Então, diante disso, a informação dos profissionais é fundamental nesse processo. Então, a gente tem pautado nossas decisões e, às vezes, eu pergunto de 2 ou 3, consulto 2 ou 3, e, às vezes, com o secretário Into, nós discutimos um tema, entra outro na sala, a gente discute o mesmo tema e, inclusive, eles mesmos, enquanto profissionais, estão atualizando suas informações, até porque o próprio Dr. Ronaldo disse, né, todo dia no hospital a gente aprende um novo. Apesar de ter informações, no mesmo dia aprende um novo no hospital. Na prefeitura é assim, tem planejamento, isso tem, nós planejamos cada uma das etapas aqui, as ampliações de 43 para 63 leitos, ampliamos agora com os leitos de guerra, tudo isso foi planejado, as nossas 8 unidades de atendimento espalhadas pelo Covid na cidade, tudo isso foi planejado, as equipes estruturadas para atender, os testes rápidos, depois o teste RT-PCR que a gente fez, começou no dia 20 de abril e ampliou para toda e qualquer síndrome gripal, fomos a primeira cidade que fez isso, né? Somos a cidade que mais testa em Santa Catarina. Tem cidade que fez 30 mil testes, mas você pega por 1.000 habitantes, Blumenau é a cidade que hoje deve estar em 62, 63 testes por 1.000 habitantes, comparando com Jaraguá do Sul, deve estar em 7, 8 testes por 1.000 habitantes. E assim você tem uma escala, a segunda cidade que mais testa em Santa Catarina, proporcionalmente, é a cidade de Balneário Camboriú, e acho que Florianópolis é a 4ª ou 5ª cidade, proporcionalmente a 1.000 habitantes. Porque a gente sabe que o teste é uma das maneiras de identificar, isolar e conter a disseminação do vírus e de proteger a vida das pessoas. Então, todas as nossas ações foram organizadas, estruturadas, planejadas para esse sentido. O que nós somos vítimas talvez da falta de planejamento do governo do Estado, e essa omissão que o governo do Estado teve foi de estruturar leitos de UTI em outras regiões. Aqui ele não estruturou, nós é que fomos atrás, né? Para não dizer que não, nós fomos atrás que ele não nos ajudou, ele nos deu os respiradores e alguns monitores para a gente implementar esses últimos 41 leitos de UTI, que os 20 mais 25 que foram implantados. Então, a gente foi atrás, né? Mas ele não estruturou. No começo, o governo do Estado discutia direto com os hospitais, ele nem falava com as prefeituras, para tu ver o tamanho do isolamento que o secretário Elton e o governador fizeram das prefeituras. Eles discutiam a questão das UTIs direto com os hospitais, fizeram o planejamento de 40 leitos de UTI para a região do Alto Vale, 39 para ser mais exato, não fizeram nenhum. Essa semana, hoje o secretário anunciou na reunião da Anvi que vai implementar no Alto Vale e na região da Foz 50 leitos de UTI, que estão fazendo falta, né? Só que na região de Blumenau, da Anvi, tem 23 pessoas internadas, sendo que 13 são do Alto Vale e da região da Foz, por falta de planejamento do governo do Estado. Então, essas ações têm nos prejudicado enquanto região, têm trazido uma demanda para a nossa região que é difícil de superar, porque ela está longe do meu planejamento enquanto prefeito.
né? Essas ações está difícil porque elas não fazem parte do meu planejamento, sim da cobrança que a FECAM fez, da cobrança que a Anvisa está fazendo, mas tem pesado isso nos nossos hospitais e na nossa rede pública. Prefeito, tem 3 questionamentos ainda para eu te liberar. Uma polêmica que está aí, a próxima polêmica da vista, o Blumenau também gosta de uma polêmica, e já teve gente se manifestando aqui nas redes sociais, com relação ao Oktoberfest, né? Então, o senhor prorrogou, e mesmo naquele período que não estava tão grave, o senhor deu uma protelada na decisão, e que foi a coisa mais afetada, e mesmo assim, naquele momento, teve parte da população que lhe xingou, porque antes do senhor fechar o comércio, o pessoal lhe xingava de outro jeito, por que o senhor não fechava? E na outubro, o senhor protelou uma decisão que não tinha por que ser tomada naquele momento, mas daqui a pouco está chegando esse período. Qual é o seu time e, pelo andar da carruagem, como é que o senhor vai equacionar essa situação? Lembrando, o pessoal critica, mas o Oktoberfest é uma festa que nos projeta para o mundo, gera renda, gera emprego, movimenta a cidade e tal. Mas pelo andar da carruagem a situação está bastante complicada. Em que momento o senhor vai tomar essa decisão? Nos próximos dias, Gonçalves. Os próximos dias, mas em agosto? O que eu falei quando eu ia tomar a decisão? Não me lembro, são tantas lives. Tu lembra, Gonçalves? Fala a verdade. Eu não lembro. Não, eu disse que até agosto, durante o mês de agosto, até agosto eu tomaria a decisão, né? Agora falando com toda tranquilidade aqui, eu não tenho, e esses dias eu acho que o Rodrigo Vieira me perguntou, inclusive, na linha, prefeito, é difícil, eu disse, olha, o Rodrigo, eu tomei uma decisão, acho que foi na terça-feira de manhã, eu tomei a decisão agora, recente, de fechar uma série de atividades pela necessidade de proteger a vida das pessoas, e se eu tiver a informação e a comprovação técnica que a Oktober vai trazer problema para a vida das pessoas, pode ter certeza que a Oktober não vai ter em Blumenau esse ano. Então, eu acho que essa é uma questão que está, para mim, muito tranquila, eu não tenho medo de tomar decisão. Naquele momento eu fui criticado, né, mas eu atendi, dentro da normalidade, o apelo do trade turístico, atendi o apelo dos 60 segmentos, ou 29 segmentos, agora é tanta informação que no final a gente troca alguns números, mas são muitos segmentos envolvidos na questão do Oktoberfest, de que a gente pudesse tomar a decisão mais próximo, primeiro prorrogar, né? E a gente tomou a decisão de prorrogar, seguindo inclusive a festa do Peão Boiadeiro de Barretos e outros eventos nacionais que prorrogaram para novembro, dezembro, nós também postergamos a Oktoberfest. E segundo, de decidir mais próximo com o cenário mais real da situação que poderia estar acontecendo no Brasil, né? Esse cenário está se desenhando a cada dia e nos próximos dias a gente deve anunciar a decisão com toda a tranquilidade, seja ela favorável ou contrária. Prefeito, eu acho que um dos grandes problemas dessa pandemia foi esse clima beligerante que se criou, um clima onde as autoridades nas diferentes esferas acabaram muitas vezes não falando a mesma linguagem. Houve muito, como eu disse antes, muita fake news, muita contra-informação, muita informação distorcida. Por que eu falo isso? Porque o senhor sempre manifestou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem, reiteradamente, o senhor manifestou que votou nele e apoia as decisões dele, mas eu quero a sua opinião sobre a posição dele, que se as atitudes dele acabam contribuindo para esse momento, porque a gente vê ele sem máscara, hoje mesmo ele ainda está com Covid, se viu ele sem máscara conversando com um grupo de garis em Brasília, ou seja, a mensagem que ele passa para a população, eu imagino que, é a minha última pergunta, o senhor fica o tempo inteiro pedindo para as pessoas fazerem uma coisa, e o presidente acaba fazendo outra. E em Blumenau, onde o presidente teve uma eleição consagradora há 2 anos. Então, como é que o senhor vê isso, se isso acaba não
atrapalhando um pouco aqui a repercussão, que se tivesse todo mundo remando para o mesmo lado, talvez fosse mais fácil conscientizar as pessoas. Se esse clima acaba não prejudicando essa sua tentativa, a sua, do governo e de vários gestores, de tentar convencer as pessoas da necessidade de ficar em casa, de tomar os cuidados, seguir as regras que as autoridades de saúde fazem. Bom, primeiro eu continuo defensor de muitas da quase totalidade da visão do presidente Bolsonaro. Eu sou cristão, defendo uma sociedade conservadora, uma sociedade liberal na economia. Essa é uma das questões que está presente na minha defesa. Acho que dentro dessa perspectiva o presidente Bolsonaro sempre tem sido transparente na sua visão de proteção da economia também. O Ministério da Saúde tem feito uma série de ações importantes para auxiliar os municípios, inclusive o ministro esteve em Santa Catarina recentemente. Eu tenho talvez algumas divergências em relação à questão dessa perspectiva do presidente Bolsonaro, mas eu penso que ele tem, e nesse momento está passando pela Covid e talvez sentiu na pele também o desafio que é se recuperar dela. Graças a Deus eu tenho sido protegido até aqui, não tive nenhum sintoma dela, minha família tem sido guardada também, e isso tem sido um desafio para cada um de nós. Acho que ele tem a responsabilidade de acordo com esse nível, acho que faltou articulação no Brasil em relação a isso. Aqui todos talvez tenham a sua responsabilidade em relação a isso, os governadores em algum momento se separaram e, por sua vez, criaram talvez um muro entre o governo federal e os municípios também na discussão da pandemia, e isso com certeza prejudicou esse debate, por causa desse distanciamento dos próprios governadores e afastaram esse envolvimento mais direto com os municípios. Eu sempre defendo que com uma liderança que é ainda mais constituída com a votação expressiva que ela tem, ela precisa ser a referência para todos, e no momento que ela adota posturas dúbias, ela acaba gerando o que se gerou. Prefeito, agora sim, para encerrar, o senhor falou 100 lives, eu preciso lhe dizer que se eu não assisti na íntegra as 100, eu assisti na íntegra umas 80. E várias vezes eu vejo, e o senhor, às vezes eu já me peguei, né, e já comentei até com alguns assessores, mas lá vai o prefeito de novo falar aquilo ali, lá vai ele vai falar, e várias vezes o senhor repete as coisas de ter que ter cuidado, ficar em casa, com a questão dos idosos, dos seus pais, dos seus sogros, da necessidade e tal, mas a gente acaba... A minha pergunta é a seguinte: o senhor não tem a sensação de, às vezes, estar falando para as paredes? Não lhe dá uma agonia? O senhor está falando, mas parece que não entra na cabeça das pessoas, as pessoas não se dão conta da gravidade que a gente está fazendo. Eu tenho percebido que a prefeitura agora está trazendo mais uma tática para tentar informar as pessoas, que é pegar as pessoas que estão no olho do furacão, são os profissionais médicos, para dizer para as pessoas: olha aqui, se você não acredita no prefeito, pelo menos acredita no diretor do hospital, né? O senhor não tem essa sensação ali que, às vezes, o senhor está falando pelas paredes, não lhe dá uma agonia, uma impotência nesse sentido? Eu já vivi alguns dos desafios em relação à live, Gonçalves. Primeiro, eu acho que em todas as lives eu estive, né? O secretário Índio faltou em 2 ou 3, uma quando ele estava com suspeita de Covid, e ontem, duas que ele estava com suspeita de Covid, e ontem porque ele teve uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, e eu até sugeri que ele fosse, porque o Conselho é importante na discussão da política de saúde na cidade de Blumenau, e aí ele acabou não estando comigo. Em todas as lives, realmente, eu citei esse processo. Inclusive, em alguns momentos, eu fui quase que aconselhado a não fazer mais live, né? Se você olhar por audiência, nossas audiências baixaram muito em algum momento, né? Mas eu disse: olha, a situação não está controlada, a situação vai voltar. Se eu abrir mão de estar comunicando enquanto prefeito, falando enquanto prefeito, aquilo que eu acredito que é defender a visão técnica da saúde, daqui a pouco quem vai acreditar que a situação pode ficar mais complicada? Então eu sempre estive presente. Claro que essa sensação dá, mas eu creio que muitas vidas já foram
protegidas, orientadas, salvas em relação a isso. Esse dia recebi um áudio de uma pessoa que passou pela UTI, que eu não conheço, não sei nem quem é, né? Agradecendo que tinha UTI para atendê-lo, e ele teve parada cardíaca e estava bem, e só mandou um áudio para mim, para me agradecer que a cidade está trabalhando para proteger a vida das pessoas. Quando a gente ouve isso e vê que vidas estão sendo salvas, não importa se a metade não ouve, mas se uma parte dessa comunidade tem ouvido e tem mudado seus costumes e tem se protegido, nós temos atingido o objetivo. Cada vida vale a pena, ela é preciosa. E eu acho que nós temos não tenho certeza, que nós estamos atingindo esse objetivo. Se você olhar, Gonçalves, nossos números em relação aos óbitos são mais baixos que a grande maioria das cidades do porte de Blumenau. A nossa letalidade em relação ao número de casos e óbito é muito baixa, né? Inclusive, eu acho que é importante destacar aqui, quando o pessoal nos confrontou em relação à cidade de Porto Feliz, por exemplo, né, que lá o tratamento precoce deu certo. Quando o prefeito anunciou que estava fazendo tratamento precoce, ele tinha 5 óbitos. Eu acho que agora ele deve estar com 10 ou 11, ou seja, tem 55 mil habitantes e ele dobrou o número de óbitos, depois que ele implementou o tratamento lá com os medicamentos. Então, nós aqui estamos sem talvez esse tratamento precoce aí que tanto se fala, salvando vidas através de visão técnica profissional, e o tratamento precoce, sim, que é dado pelos nossos profissionais lá no ambulatório, lá nos centros de atendimento, lá nos hospitais, que têm acolhido, que têm salvado vida através das UTIs. Então, essa informação é fundamental, a transparência faz parte desse processo, chegar e olhar nos olhos das pessoas, como a gente está fazendo aqui, conversar com elas, sem medo, né? E eu acho que se você pegar desde a primeira até a última live, você vai ver uma coisa: coerência, né? Coerência. Você vai ver coerência. E quando a gente tinha que atualizar a informação, até porque a situação mudou, a gente também coerentemente atualizou a informação. Então, nós não nos furtamos de seguir aquilo que eu acredito que é a verdade, a transparência, a coerência e a honestidade para salvar a vida das pessoas. E eu sou grato, muito grato, porque aqui na cidade de Blumenau a gente tem profissionais lá na ponta maravilhosos, né? Maravilhosos, que fazem um trabalho fantástico, que nos ajudam a salvar vidas. E eu também sou grato à minha família, né? A minha esposa, às minhas filhas, e que abriram mão de mim nesse período, que abriram mão da oportunidade de estar do meu lado, que entenderam a minha ausência. Nós não tivemos, acho que mais nem um final de semana desde março, efetivamente só nosso, né? Mas Deus tem sido bom para comigo e com a cidade de Blumenau. É isso que eu acredito, e salvar vidas é o nosso lema. Prefeito, eu quero destacar aqui a participação também do ex-presidente da CIB, o Hans-Dieter Geit, também participando com a gente aqui, falando das dificuldades de tomar decisões. Eu quero lhe agradecer, eu sei que o senhor anda cansado, o senhor está trabalhando muito, de agradecer a sua atenção com a gente, com o Informe Blumenau, parabenizá-lo. O que eu digo, que as pessoas têm que entender, e o senhor já fala isso algumas vezes, que as pessoas não estão brincando de casinha, né? As pessoas estão trabalhando. Pode não concordar com uma coisa, pode não concordar com a outra, mas nada que é feito é uma coisa maquiavélica para tentar prejudicar alguém. Eu vou fazer isso para ferrar o comércio, porque é uma coisa que é contra a cidade, vai deixar de arrecadar recursos, vai se gastar mais, enfim, não é isso que se quer. Então, eu imagino a dificuldade. Eu conheço muita gente na prefeitura, eu sei que tem muita gente trabalhando muito além da conta, com uma carga de tensão bastante grande. Hoje eu tive em 2 hospitais da cidade, no Santa Isabel e no Santo Antônio, eu percebi a tensão desses profissionais médicos. A gente já colocou uma matéria, já são 200 afastados. Imagina o que é isso, são 200 afastados. Então eu percebo que todos, e aí muita gente, cargo comissionado da prefeitura, muito servidor de carreira, os profissionais da área da educação estão fazendo um trabalho muito bacana. Eu tenho 2 filhos na rede pública e só tenho agradecimento para eles. Os profissionais de saúde, hoje uma senhora próxima a mim
foi testar lá para o coronavírus no ambulatório da velha, elogiou muito, muito, muito. Ela me perguntou onde é que podia fazer, eu disse para ela ir lá, que era mais perto, ela elogiou muito. Então, eu quero parabenizá-lo, cumprimentá-lo. Pode-se discordar de algumas coisas, isso faz parte do processo, mas é preciso reconhecer que as pessoas não estão brincando de casinha, as pessoas estão se dedicando, estão longe da família e tomando decisões que até podem, eventualmente, serem equivocadas. Mas só erra, é que nem a coisa do pênalti no futebol, só erra quem bate, né? Claro que o cara não pode ficar batendo toda hora errado, mas, enfim, então eu quero lhe cumprimentar, lhe parabenizar e passar essa mensagem para o senhor e para a sua equipe. Gonçalves, obrigado pela mensagem, nós estamos feitos, e aí eu tenho que aqui fazer um reconhecimento também à equipe que está próxima de mim, né, uma equipe que tem contribuído dia a dia, e se eu citar um nome aqui, daqui a pouco eu vou esquecer, mas todo o pessoal que está ali diariamente, ao redor do gabinete da gente, vindo, trazendo informações, colhendo, levando, fazendo, isso não só no Covid, porque a prefeitura não parou, né? As obras retomaram e a todo vapor, a área de limpeza urbana retomou e a todo vapor, resolvemos várias questões aí que me dão orgulho novamente. Nós sofremos algumas denúncias injustas aí, mas que comprovaram, por exemplo, aqui, até a denúncia de que nós estávamos comprando teste errado, o Ministério Público foi lá, e o Ministério Público tem que ir mesmo, né, e comprovou que estava certo. Recebemos denúncias ali de contratação emergencial, fomos lá no Tribunal de Contas e provamos que estávamos certos, ou seja, a gente tem vencido aí algumas batalhas difíceis, mas isso é porque a gente tem uma equipe jurídica, técnica, das mais diversas áreas, que tem nos abraçado, não só, eu digo não o prefeito Mário, mas tem abraçado a cidade de Blumenau. São pessoas comprometidas com você, que está me assistindo, comprometidas com a sua vida, com o futuro de Blumenau, pensando no futuro da cidade, pensando aquilo que pode fazer de melhor para cuidar da sua saúde, da sua vida e cuidar do futuro dos nossos filhos e dos nossos netos aqui em Blumenau. Então é esse time que eu tenho orgulho de trabalhar, esse time que tem me representado enquanto prefeito, mas que tem representado a cada um de nós. Então, Deus tem sido bom comigo, a cada dia eu repito isso, pela equipe que eu tenho ao meu lado. Prefeito, mais uma vez, então, quero lhe agradecer ali a sua deferência com a gente, muita gente acompanhando essa live, quase 1000 comentários, na largada aí nós estamos aí com com um pouco mais de 7.000 pessoas alcançadas, fico bastante feliz com essa repercussão. Mais uma vez, obrigado, parabéns, que lhe dê lucidez, que lhe dê serenidade, para que tome as melhores decisões para toda a cidade. Um grande abraço e boa noite, senhor. Gonçalves, obrigado. Se eu posso fazer um pedido para a cidade de Blumenau, vamos continuar orando, né, para que Deus cuide da nossa cidade, dos nossos cidadãos, e que nos dê sabedoria e discernimento. Não a nós que eu digo, a mim, a toda a equipe, aos médicos, aos profissionais, à equipe dos hospitais, para que a gente possa cuidar bem de vocês. Obrigado, Gonçalves. Deus te abençoe também, a tua família. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado porque tu me dá a liberdade também de ser sincero contigo e do mesmo modo, né? Acho que essa é uma relação bacana que a gente tem de poder bater papo e também conversar sobre as situações. Um grande abraço. Obrigado, boa noite. Obrigado, grande abraço. E também quero agradecer a você que nos acompanhou nessa live. Segunda-feira devemos voltar ao horário normal com outra transmissão ao vivo. Obrigado pelo carinho, obrigado ao prefeito. Até a próxima.